Olá, Olá, estamos aqui já. boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Pai, Senhor. Luiz Henrique, né? Isso, Luiz Henrique, pastor. Amém. Estamos aguardando agora. Tá, Bosco está ouvindo, né, João? Perfeitamente, professor. Bem, Tudo bom, João? mandei o link. Tudo bem, Luiz? Amém, irmão, a paz do Senhor. A paz, meu querido. Amém. Professor Jonas, eu só não estou lhe vendo ainda. Certo? Não, vai me ver. Vai me ver. É porque eu estava com a câmera fechada aqui. Eu desabilito. Sem problema. Pronto. A aula está sendo gravada, graças a Deus. É isso. Ótimo. Luiz Henrique, boa noite, meu irmão. Boa noite, professor, a paz do Senhor. Paz, olhe, vocês já tiveram como introdução em alguma disciplina nossa aqui a evolução do direito à liberdade religiosa no Brasil, no direito do Brasil, não? Professor, eu creio que não, viu? É porque a gente precisa abordar isso para poder entrar no tema dos estudos de caso, né? Certo, professor, tranquilo. Aí eu vou começar fazendo essa exposição. Temos alguns colegas que ainda não entraram, mas aí depois, né, João, eles pegam o vídeo. Eu vou lembrar só o Nilson lá para ele entrar novamente agora. Certo, Mas pode certo. começar, professor. Eu vou... Vocês estão vendo na tela aí o material, não? Estamos sim, professor. Regulamentação legal da liberdade religiosa, né? Isso. Pronto, meu irmão. Luiz, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o teu microfone e o de João mudo, tá bom? E qualquer coisa, vocês fazem um sinal para mim, né? E tá bom, João? Qualquer coisa vocês fazem um sinal para mim e a gente para fazer alguma pergunta, alguma coisa. Tá bom, Luiz Henrique? Luiz está sem áudio. Tem áudio, né? Agora entrou, né? Ok, professor, tranquilo, combinado. Certo. Então vamos lá. Regulamentação legal da liberdade religiosa no Brasil. Teocracia e tolerância, né? Para que nós possamos fazer alguns estudos, evidente, e aplicados de caso na área de direito eclesiástico, hoje o nome mais utilizado tem sido até direito religioso, né? Temos vários livros de autores que eles utilizam o nome de direito religioso, mas, enfim, tanto faz você falar direito religioso, direito eclesiástico, direito canônico não, que é mais aplicado à Igreja Católica, é algo que surgiu ali pelo século IV para cá, mas o que nós falamos de direito religioso é o que existe no mundo do direito que normatiza, né? A relação das organizações religiosas com o mundo do direito, né? Logo, para que a gente possa entender essa relação, como funciona hoje e quais os instrumentos que regulamentam, né? Que fazem a regulamentação legal, eu falo de liberdade religiosa porque o tema liberdade religiosa ela faz sentido para organizações religiosas em países onde há liberdade, porque se não houver liberdade religiosa, provavelmente toda a legislação desses países vão impedir um exercício pleno da liberdade religiosa, o que tornaria, digamos, inviável, né? Inconcebível, pelo menos difícil de ser percebido,
a importância nesses países do direito, da regulamentação das organizações religiosas no mundo do direito. Eu vou deixar o celular aqui ao lado, que tem o WhatsApp também, porque se vocês quiserem, de repente, mandar alguma mensagem por WhatsApp, eu vou estar aqui tentando estar atento, tá certo? Logo, a primeira perspectiva que eu queria falar para nós hoje é trazer algumas informações que são importantes para a gente entender a evolução dessa liberdade religiosa no Brasil. Vocês estão vendo esse gráfico aí que é o censo do IBGE de 2010. Você vai observar que em 1872 nós tínhamos, segundo o censo, 100% de cristãos católicos apostólicos romanos. Houve essa evolução, né? Com o passar dos anos, se cresceu muito os evangélicos, religião espírita, outras religiões, e o vermelhinho aqui também cresceu até numa proporção quase maior, eu entendo, uma proporção maior, o número de incrédulos, de pessoas sem religião, não é? Pessoas que não tinham essa perspectiva cristã, não é? Deixa eu olhar aqui, só uma coisinha, vamos de frente. Diante dessa perspectiva, dá para a gente perceber. Tem alguém mandando? Ah, tá bom. É porque estão entrando na aula. Diante dessa percepção, você vai poder observar que, na origem do Brasil, né, não vamos discutir historicamente aqui se a descoberta foi em 1500 ou não, mas na origem do Brasil, a maioria, ou pelo menos até pelo censo, toda a população quase era formada de católicos. Né? Tendo mais alguns colegas entrando aí, pedindo para entrar. Deixa eu ver se vai dar certo a entrada dele para a gente continuar. Severino Santana, deixa eu ver aqui. Ele está tentando entrar. Conectando o áudio. Ok, eu acho que pronto. Deixa eu dar uma palavrinha para ele. Severino Santana, boa noite. Boa noite, professor. Estamos aqui vendo uma evolução do direito à liberdade religiosa para poder entrarmos nos estudos de caso, tá certo? Tá certo. Qualquer dúvida, faça um sinal. Como eu não estou vendo a imagem de todos, e pelo menos vocês mandem pelo chat e alguma informação pelo WhatsApp, que a gente vai tentar dar atenção a vocês. Tá bom assim? Tudo bem. Ok, vamos lá. Logo voltando, a gente observa que a grande maioria das pessoas, ou era considerado 100% das pessoas, em 1872, elas tinham religião católica. Com o passar dos anos, é evidente, isso alterou bastante. Nós temos, inclusive, uma pesquisa realizada há 2 anos atrás, essa pesquisa aqui, onde fala de estados que têm uma religião oficial, estados que têm uma religião preferida, mas não é oficial, estados que não têm religião, estados que eu digo nações, né? Religião oficial nem preferida, estados hostis a essas religiões. Se você observar, 43 países com religiões oficiais, 40 países com religiões preferidas, 106 países sem nenhuma religião. E o interessante é que esse relatório ele chegou com uma observação bem interessante, que mais de 80 países favorecem uma religião direta ou indiretamente.
mais de 90 países favorecem religiões, direta ou indiretamente. Essa observação aqui, temos Ranilson entrando. Essa observação aqui é interessante, que, de segundo a pesquisa, o islamismo é a fé mais apoiada diretamente por governos de 27 países, o islamismo, enquanto o cristianismo é por 13, quer dizer, países que têm religião oficial. A pesquisa ainda afirma que, dos 40 governos que apoiam indiretamente, nós vimos que tinham países que não tinham nem uma religião oficial, nem uma religião preferida. Desculpa, não tinham uma religião oficial, mas tinham uma preferida. Desses 40 que apoiam indiretamente a fé, 28 são cristãos, né? Só observações para que vocês observem que existe uma evolução no mundo acerca dessa liberdade religiosa. Esse mapa aqui foi 2014, nós temos um mapa recente do ano passado, mas que estava difícil de imprimir da maneira como eu queria. Eu vou utilizar esse, mas como a gente não vai prezar dos dados, esse mapa, está escrito em francês aqui, ele fala acerca dos deslocamentos internos, ou desplacamentos internos, né? Deslocamentos internos em virtude de perseguição, em sua maioria aqui, evidente, perseguição religiosa. Você vai olhar que o Brasil não tem, ó. O Brasil não tem perseguição religiosa. Assim, é real, né? Nesses países existe uma perseguição real, certo? Nesse país aqui, azul, perseguição real, e aqui como Brasil, existe o que na academia se chama de uma perseguição simbólica, certo? Como é uma perseguição simbólica? Uma perseguição que, apesar de não estar prevista na lei ou não ser executada pelo Estado diretamente, acaba, de qualquer maneira, alguns religiosos sofrendo esta perseguição. No Brasil, nós vemos muito isso. No decorrer da nossa caminhada aqui, nós vamos ver algumas observações para hoje, né? No que seria uma perseguição que não seria real, né? Porque não é uma perseguição, digamos, uma perseguição mortal, né? Que o Estado persegue para tirar sua vida ou lhe tolher direitos, mas é uma perseguição simbólica que acaba, por exemplo, com relação às religiões como um todo. Nós estamos tendo vários debates aí na atualidade. Inclusive, eu vou mandar para o grupo da gente aqui mais um debate que eu vou participar esta semana, no sábado. Mandei para vocês agora, do WhatsApp, sobre liberdade religiosa em tempos de pandemia. Será que os decretos eles não estão gerando uma perseguição religiosa real? Também real. Quando ele estabelece que igrejas fiquem fechadas. Isso é um tema que nós vamos ver lá na frente, na outra matéria, que é direito constitucional, mas só para dar um link para vocês, nós vamos observar nessa evolução aqui que o direito à liberdade religiosa é um direito constitucional. Olha, para você estabelecer uma constituinte, não é? Uma Constituição, você convoca uma Assembleia Constituinte, mais de 500 parlamentares, né? Para se estabelecer as normas que vão reger o país, as liberdades civis fundamentais. E, de repente, essas normas, essas liberdades chamadas de garantias constitucionais, que estão na Constituição, que só poderiam ser, talvez, tolhidas, segundo a própria Constituição, em caso de estado de defesa ou estado de sítio, né? Ou então, se por algum motivo, ou através de outra Constituição, ou através de uma emenda constitucional, que tem um foro privilegiado, quer dizer, uma quantidade grande de parlamentares, esses direitos fossem removidos, liberdade, né? Mas como esse direito não é removido, está previsto, principalmente, fala aqui, liberdade religiosa,
Só que poderia legislar sobre essa liberdade religiosa seria uma norma constitucional. Aí, de repente, vem o Estado e o município com decreto. Nem a União, por decreto, pode mexer nisso, né? É uma garantia. Mas, é evidente, nós temos com base, porque não pode haver um choque de liberdade civis, né? Senão, se houver um choque, uma delas vai deixar de ser uma liberdade, né? Mas o que é que nós entendemos nesse período de pandemia? Por uma perspectiva de outro princípio, que é muito defendido, né? Da dignidade da pessoa humana, né? Nós decidimos, as organizações religiosas, cooperar com os estados e, assim, realizar cultos com uma frequência menor de pessoas ou com uma escala menor de pessoas, mas nem assim permitiram. Tem estado aí, nós tivemos uma dificuldade aí, autorizando culto online apenas. Eu digo até brincando, eu não sei qual a diferença, porque tem armazém de cimento funcionando. Você precisou fazer alguma reforma nesses dias na sua casa? Geralmente a gente preso em casa, né? Todo dia tem uma coisa para ajeitar, né? Chega lá no armazém, custa um monte de gente. Olha, você poderia ter uma igreja com 10% da quantidade de pessoas, lavando com álcool gel, dando uma fichinha para entrar, quando chegar a 100, no lugar que cabe 1.000, não entra mais. Digamos, né? Ou então, já que está todo mundo por WhatsApp, diz, olha, fizemos o levantamento do rol de membros aqui, só pode vir, para você vir, tem que fazer um agendamento eletrônico, que você fazia. Mas parar, enfim, é bom que a gente possa pensar que o nosso país, será que nesse período teve uma legislação onde houve uma perseguição religiosa real? Só para você pensar nisso. Para mim houve, viu? Para mim houve. E um direito tolheu liberdades civis fundamentais, principalmente a interpretação do decreto. Você mandando guardas a, como é que se diz, impedir pessoas de realizarem cultos. Mas, enfim, vamos caminhando. Logo, a nossa realidade, como nós vimos naquele mapazinho do IBGE, é que o Brasil ele era todo católico. Certo? Só que nós sabemos que o Brasil ele foi, digamos, colonizado pelos portugueses. Os portugueses, eles tinham essa característica a partir do instituto, né, chamado de padroado. O que é que consistia esse padroado? Consistia em que era dado aos reis católicos, né? Isso foi outorgado por uma bula, foi outorgado a eles, conferido esse poder de estabelecer a Igreja Católica tanto na sua nação como em suas colônias. Eles seriam um braço da Igreja Católica. Aqui tem uma definição do termo padroado, sugere proteção. Monarcas considerados grandes católicos e profundamente comprometidos eram investidos de poderes pontifícios para administrar nos seus respectivos territórios e nos ainda a serem conquistados, a instituição eclesiástica promovendo e sustentando as obras religiosas. Olha, o monarca padroeiro, né, arrecadava dízimo, construía e provia igrejas, com todo o necessário para o culto, inclusive nomear párocos e propor nomes de bispos, sendo estes, em seguida, formalmente confirmados pelo Papa. Logo, o Império, a coroa portuguesa, ela passou a ser uma extensão da Igreja Católica no Brasil. Logo, indiretamente, a religião oficial do Brasil era a religião católica. Tá? Só que isso aqui é um exemplo que eu dou de perseguição, eu vou até justificar. Eu dou muitas palestras em curso de direito, né? E instituições e faculdades que são confessionais, faculdades católicas, principalmente aqui. Eu dei em vários aqui no estado, algumas fora também. Aí, o que eu faço, essa narrativa que eu faço, eu sempre digo, olha, isso não estou fazendo um julgamento da Igreja Católica. Eu estou contando a história.
Aí, para equilibrar as forças, eu dou o exemplo da controvérsia calvinista, que é considerado também uma teocracia onde houve uma perseguição proporcionada por protestantes. Aí eu faço essa comparação com o Brasil. Houve perseguição, nós vamos ver aqui, proporcionada por católicos. Logo, nós temos o exemplo protestante também, que não foi muito bom. Aí eu cito a controvérsia arminiana e a questão da doutrina, né? da controvérsia chamada da teoria da magistratura, que também gerou perseguição pelos calvinistas, né? Em 1618, né? Aí eu traço aqui esse paralelo, eu mostro no Brasil alguns eventos históricos que apontaram essa perseguição religiosa. Eu cito a Confissão de Fé da Baía de Guanabara, né, de 1558, quando protestantes huguenotes, né, eles vieram, né, ao Brasil fugindo da reforma protestante radical, né, e muitos deles também, quando chegaram no Brasil, eles foram obrigados a redigir a sua confissão de fé em 24 horas, né, e depois negar. Por não aceitarem negar, eles foram mortos, né, na Baía de Guanabara. Nós temos o exemplo também dos holandeses, que depois eles foram, de qualquer maneira, expulsos também. Enfim, eles eram protestantes. Aí nós podemos ver vários exemplos em que a religiosidade, apesar que a justificativa dada para os huguenotes aqui é que eles estavam invadindo o Brasil. Foi uma justificativa militar. Mas se era militar, não precisava mandar ele escrever a confissão de fé, né? Era só meter bala para cima, né? Mas a questão era ridicularizar mesmo, né? Mas olha, como tudo na vida evolui, não é? Nós tivemos, a partir de 1800, a colônia, né, o Brasil, né, o Novo Mundo, ele evoluindo muito, né, tendo uma fonte riquíssima de matérias-primas, e por isso necessário se fazer a presença de outras pessoas para comercializar, de outras nações, que pudessem, inclusive, fazer uma base aqui no país, para que essas matérias-primas, né, elas fossem enviadas para fora, para as colônias de cada nação dessa que quisesse trabalhar com o Brasil. Mas aí surgiu um grande problema, porque a Inglaterra, ela se interessou em ser parceira do Brasil, sendo que em 1800 já tinha havido a Reforma Protestante, né? Já tinha havido a Reforma Protestante e como é que a Inglaterra iria mandar, digamos, os seus cidadãos para cá, anglicanos, para um país onde não havia liberdade religiosa? Foi nessa ocasião em que foi celebrado em 1810 um acordo, né? Um acordo com Dom João VI, né? Para que houvesse a possibilidade dos cidadãos da Inglaterra, ingleses, né, se estabelecerem no Brasil e poderem ter suas práticas religiosas. Isso fez com que Dom João VI ele realizasse o Tratado da Amizade, Comércio e Navegação, em 1810, onde foi possível, né, tornou possível, né, a celebração de algumas cerimônias. Vou botar o texto aqui na época em português de Portugal, né? Você não venha dizer, tá errado ali porque é o português da época. Olha o que diz: Sua Alteza Real, Príncipe Regente de Portugal, declara e se obriga, no seu próprio nome e no de seus herdeiros e sucessores, a que os vassalos de Sua Majestade Britânica, residentes nos seus territórios,
e domínios não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa da sua religião, mas antes terão perfeita liberdade de consciência. Só uma coisa interessante, eu sempre digo, não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados. Significa o quê? Que eram perturbados, inquietados, perseguidos e molestados todos que estavam aqui e queriam praticar a sua religião, né? E celebraram os seres divinos em honra ao Todo-Poderoso Deus, quer seja dentro de suas casas particulares, quer nas suas particulares igrejas e capelas, e Sua Alteza Real, agora e para sempre, graciosamente lhes concede a permissão para que pudesse, agora para sempre, graciosamente lhes concede a permissão de edificar e manter dentro de seus domínios no Brasil. Amigos, vocês queriam comentar alguma coisa? Vocês têm algo a dizer? Eu vou, de qualquer maneira, habilitar um pouquinho os microfones de vocês. Vocês podem clicar aí no vermelhinho se quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Não, no momento eu aqui, por mim, tranquilo. Ranilson, tudo ok? Tá tudo ok. Severino Santana. Eu acho que está ok, né? Qualquer coisa, faça o sinal, tá? Logo, o que aconteceu? Estamos prontos? Logo a partir de 1810, foi dada uma certa liberdade ao Brasil, né? Mas não existia nenhuma norma nacional, né, que estabelecesse um direito específico. Isso era um tratado. Um tratado que foi aplicado com a Inglaterra, né? Mas esse tratado ele não trazia uma liberdade plena, certo? Tem algumas características aqui que nós podemos observar por proibir ainda o proselitismo e críticas à religião oficial, bem como a construção de igrejas que tivesse cruzes, sinos ou algum tipo de símbolo religioso que as identificasse como tal. Logo, eu sempre gosto de mencionar o seguinte detalhe. A origem da forma das nossas igrejas e das vestimentas dos nossos sacerdotes. Vou falar aqui, estou no seminário de protestantes, né, de sacerdotes protestantes. Olha, a igreja protestante saiu da igreja católica, né? Mas, assim, os paramentos continuaram os mesmos. As roupas, muitas práticas, né? A igreja, a forma da igreja. E, de repente, aqui foi proibido dar uma forma de templo, utilizar as vestimentas e até os paramentos. Logo, eu digo, até brincando, por isso que no Brasil a igreja evangélica geralmente é muito feia. Parece um armazém de cimento, né? Praticamente só a partir da liberdade plena religiosa, que se deu em tese um pouco a partir da Constituição Imperial e, mais efetivamente, um ano antes da Constituição Republicana, é que as igrejas puderam ter uma forma de templo. Se você olhar para as igrejas no Brasil, a primeira que teve forma de templo mesmo, e é uma igreja bonita, você pode olhar aquelas igrejas do Rio de Janeiro, Igreja Congregacional Fluminense, né? O Templo Presbiteriano, igrejas centenárias, que tem 120 anos, 140, são igrejas que têm uma forma exterior de templo. Por quê? Depois das constituições imperial, principalmente a republicana, 1691, isso foi permitido. Mas até então não podia nem ter forma de templo. Por isso que os pastores nossos, o quê? Paletó e gravata. Não podia usar uma beca. Agora, o anglicano não. O anglicano, como fez um acordo, ele tinha a igreja
na sua terrinha, que era doada. Os sacerdotes tinham sua roupazinha lá, e eles faziam o seu culto normalmente, né? Mas vamos seguindo. Em 1822, aqui, se você observar, esse tratado se deu em 1810. Nós tivemos o protestantismo de imigração, né? Depois que a porta foi aberta pela Inglaterra, muitos protestantes vieram. Afinal de contas, o Brasil se tornou assim, promissor. E a Igreja Católica, vendo que Portugal estava abrindo, né, para os protestantes, pressionou Portugal a reafirmar o acordo padroado. Aí foi quando, no Brasil, foi otorgada a Constituição de 1824, onde pela primeira vez, na nossa lei, né, evidente, nossa Carta Magna, teve a previsão, a religião católica apostólica continuará a ser a religião do Império. Uai, a gente entende aquela pressão que foi feita pela Igreja Católica. Se continuará a ser, é porque era, né? Se alguém continua a ser alguma coisa, é porque antes ele era alguma coisa. Então, continuará a ser a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou em casa, ou particular, em casas para destinadas sem forma alguma exterior do templo. Aquilo que nós falamos, não é? Sem poder ter uma aparência de igreja. Isto é, um galpão, um armazém de cimento, né? Como a gente diz, né? Ela não poderia ter essa forma exterior. E era impedida, assim, praticamente de exercer o proselitismo, né? Ela não podia. Agora, apesar da Constituição de 24, ela ter essa liberdade relativa, né? Parece que esqueceram de falar com o legislador, porque no Código Criminal de 1830, quer dizer, depois da Constituição, ainda havia punições. Veja bem, o que é que dizia a Constituição? Não podia ter proselitismo, né? Forma exterior de tempo. No Código Penal tinha previsão de penas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Crime contra a independência, integridade e dignidade da nação. Olha o que fala. Artigo 81. Recorrer à autoridade estrangeira e residente dentro ou fora do Império tem legítima licença para impetração de graças espirituais, distinções ou privilégios de hierarquia eclesiástica ou para autorização de qualquer ato religioso. Isso é, se na sua igreja, na sua denominação, o líder ele quisesse realizar algum ato, alguma liturgia, ele teria que pedir autorização às autoridades no Brasil, senão ele simplesmente poderia ser preso por 3 ou 9 meses de prisão. Certo? Ele poderia ser preso por esse motivo. Logo, o Código Penal tinha essa previsão de punição. Ainda temos no Código Criminal mais um artigo, o artigo 276, celebrar em casa ou edifício que tenha alguma forma exterior de templo, ou publicamente em qualquer lugar o culto que outra religião que não seja do Estado. Vê bem, a pena de serem dispersos pelo juiz de paz, os que estiverem reunidos para o culto, da demolição da forma exterior e de multa de 2 a 12 mil réis, que pagará 4 cada um. Eu sempre digo brincando, pense num culto esvaziado, né? Porque se você for pego realizando o culto em um edifício com forma exterior de templo, ou então publicamente em qualquer lugar, você ia ser disperso pelo juiz de paz. Se for só um culto na rua, ia pagar uma multa. Se fosse no culto numa casa com a forma de templo, seria destruído. Quer dizer, havia uma perseguição real, baseada em dispositivos legais. Isso aí é o Código Criminal de 1830. Entretanto, você observa que apesar de pequena, já há uma evolução. Não temos legislação nenhuma.
Teve um tratado da Amizade e Comércio, em 1810, permitindo aos cidadãos ingleses, com a pressão de muitos protestantes de outras nações, chegando, inclusive protestantes de nações católicas, veio a Constituição de 1824, permitindo que outras religiões funcionassem, mas com restrições. Não poderiam ter um aspecto de igreja e não poderia ser público. Evoluindo, devagarinho, mas está. Aí nós tivemos em 7 de janeiro de 1890, a assinatura do decreto 119A. Se você entrar no Google e botar lá decreto 119A, você vai ver que esse decreto ainda está em vigor. É bem de 1890. Esse decreto não foi revogado. Inclusive, foi a partir dele que as igrejas puderam... foi conferida às igrejas personalidade jurídica, possibilidade de adquirir patrimônio próprio. Veja bem, de 1890. Por isso que, a partir daí, é que normalmente você vai observar igrejas com aspecto exterior. Se você botar 1890 para hoje, dá 1890, 1990, 100, dá 130 anos, mais ou menos, né? Não é isso? 130 anos. Mais ou menos a data da igreja mais antiga e que forma de igreja, né? que nós temos, né? Mas, olha, o decreto 119A, ele tem algumas características interessantes, que é bom nós vermos, porque a organização religiosa, ela tem a base do seu, digamos, da sua norma jurídica nesse decreto 119A. Ele diz, é proibida a autoridade federal, assim como a estados federados, expedir lei, regulamento e atos administrativos estabelecendo alguma religião ou vedando-a e criar diferenças entre os habitantes do país, ou nos serviços sustentados à custa do orçamento por motivo de crença, opiniões, filosofias ou religiões. Logo, o Estado passou a ser um Estado laico. E um Estado que não poderia nem se confundir com a igreja, nem interferir na igreja. Artigo 2. Todas as confissões religiosas pertencem por igual à faculdade de exercerem seu culto, regerem segundo a sua fé e não serem contrariados os atos particulares ou públicos que interessem o exercício desse decreto. Quer dizer, ela não poderia mais ser impedida de publicamente celebrar o seu culto, celebrar as suas liturgias. Aí diz, a liberdade aqui instituída abrange não só os indivíduos nos atos individuais, senão também as igrejas, associações e institutos em que se acharem agremiados, cabendo a todos o pleno direito de se constituírem e viverem coletivamente, segundo o seu credo, a sua disciplina, sem intervenção do poder público. Quer dizer, não poderia o poder público interferir se confundindo com a igreja e também não poderia interferir na perspectiva de perseguição. Mas nós temos ainda o artigo 5º, que é o que eu falei para vocês, que é de suprema importância. A todas as igrejas e confissões se reconhece a personalidade jurídica. Você, na hora do direito empresarial, direito civil, quando se falar de personalidade civil e da pessoa jurídica, falar de personalidade jurídica, que é quando a pessoa jurídica passa a existir. Se ele fizer uma digressão aí, uma análise da perspectiva das organizações religiosas, através desse decreto 119A, ela pode ser reconhecida como uma pessoa jurídica, para adquirir bens e os administrarem sob os limites postos pelas leis concernentes à propriedade imóvel, mantendo-se a cada um o domínio de seus haveres atuais, bem como os seus edifícios de culto. Quer dizer, ela poderia ter em seu nome. O governo federal continuará a prover a côngrua sustentação dos atuais serventuários de culto católico e subvencionará por ano as cadeiras dos seminários, ficando livre a cada estado o arbítrio de manter os futuros ministros desse ou outro culto, sem contravenção do disposto do artigo antecedente.
E acontece o seguinte, houve uma ruptura, né, de uma forma de funcionamento. A Igreja Católica era mantida pelo Estado. Logo, eles criaram tipo uma transição para que pudesse gerar menos impacto, né, com essa mudança, a igreja, aos seminários que funcionavam, às instituições de ensino que funcionavam. Por isso foi mantido alguns privilégios, ainda que, com o passar dos anos, eles foram removidos. Aqui está os que assinaram o decreto. Manuel Deodoro da Fonseca, Aristides da Silva Lobo, Rui Barbosa, Benjamin Constant, Demétrio Nunes, Quirino Bocaiúva, quer dizer, grandes republicanos. Né? E esse decreto foi de 1890. Um ano depois, nós tivemos a Constituição Republicana. E ela modernizou o conceito de liberdade religiosa e também a liberdade de culto no Brasil. Né? O artigo 72, a Constituição assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade nos seguintes termos. Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e livremente seu culto. Agora, a Constituição já permitia, né? Associando-se para esse fim e adquirindo bens observados às disposições de direito comum, de liberdade religiosa, com a noção básica da inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. As garantias da Constituição asseguram aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança, e já é de 46. Eu queria só mostrar uma coisa para você. As pessoas perguntam muito para a gente a questão dos cemitérios, né? Cemitérios dos... Antigamente, se você tiver alguém que nasceu aí antes desse decreto, 1876, ele só tem registro, efetivamente, se ele tiver o registro de batistério, né? Porque só sendo católico já se tem praticamente o registro no Brasil. Né? Tinha essa dificuldade. Nós tivemos, inclusive, cemitérios particulares, porque, olha, quando os ingleses foram autorizados a vir para o Brasil, eles tiveram de enterrar, digamos, os seus falecidos em lugar próprio, né? Tanto que nós temos até aqui, até hoje aqui no Recife, né, o cemitério dos ingleses, né? Vocês devem conhecer, que foi fundado pouco antes, acredito, da Constituição de 91, porque eles tiveram esse direito de ter um local próprio para enterrar os seus mortos, já com base até no próprio Tratado da Amizade e Comércio. Se eu permito que eles venham para cá, eu tenho que permitir enterrá-los, né? Mesmo não sendo católicos. Eu abri um pouquinho o microfone de vocês. Alguma coisa, meus queridos? Vocês querem comentar? Eu queria fazer duas perguntas, professor. Vamos lá. A primeira é o seguinte, professor. O Código Criminal do Império do Brasil, a gente consegue em PDF de forma fácil na internet? Fácil, consegue. Olha, se você botar no Planalto, planalto.gov, tem toda a legislação do país. Certo. Desde o período imperial até agora, de né? 1830, ele vai direto para ele. Inclusive, ele faz algumas evoluções, porque esse código foi modernizado, né? Evidente que é o Código Penal de hoje, né? Aí você pega todas as evoluções e as datas, né, de tudo. Você pode pegar sem problema algum. E a outra pergunta era justamente sobre essa questão dos cemitérios, que eu também estava raciocinando nisso quando o senhor falou. Aí, de fato, né, o senhor deu o exemplo aqui do cemitério dos ingleses, né, tão famoso. E aí eu queria perguntar o seguinte, professor, que os ingleses, né, por serem protestantes, a gente viu toda essa questão, né? O mesmo, né, ocorreu com os judeus, né, sobre essa questão de cemitérios particulares. Isso. Judeus que eram enterrados aqui no Brasil procuravam seus próprios cemitérios, né? Ou seja, eram direcionados a cemitérios particulares judaicos. Certo. Ok. É porque, na realidade,
houve períodos em que foi permitida uma certa imigração, né? Uhum. E com essa imigração, você tinha que dar um destino a quem não era católico, né? Certo. Logo, a partir dessa perspectiva, foi autorizado, de qualquer maneira, foi autorizado que pudessem essas pessoas serem enterradas, né? serem sepultadas em cemitérios próprios, né? Isso aí é algo assim muito claro, viu, Luiz? Por isso que Certo, senhor. a gente faz essa menção agora. Quando a gente for ver um pouquinho mais a evolução aqui, a gente vai perceber que isso efetivamente, logo depois do decreto 119A da Constituição Republicana, tiveram alguns atos administrativos, atos normativos Uhum. infraconstitucionais, né? Que davam essa possibilidade. Mas, se você observar a Constituição de 1946, aqui eu estou colocando na tela agora para a gente, deixa eu colocar aqui, para ver se ela abre em tela cheia. A Constituição de 1946, você vai observar aí que já houve algumas outras evoluções. Certo. Aí você vai observar aqui, ó, artigo 7º, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, assegurado o livre exercício dos cultos, salvo nos que contrariar a ordem pública ou os bons costumes. As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil. Por motivo de convicção religiosa, filosófica, ninguém será privado nem dos seus direitos, salvo se invocar para eximir de obrigação ou serviço imposto pela lei aos brasileiros em geral, ou recusar objeção de consciência, né? O que a gente fala muito, né? Certo. Aquele termo que a gente utiliza bastante. E também tem outros dispositivos aqui no capítulo 2 que traz de maneira muito clara o parágrafo 9º, sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por brasileiro assistência religiosa às Forças Armadas, e quando solicitado pelos interessados e os representantes legais também nos estabelecimentos de internação coletiva. Quer dizer, várias ações foram efetivadas e modernizadas. E no parágrafo 10º, você vai ver, os cemitérios terão caráter secular, está vendo? Certo. São administrados pela autoridade municipal. É permitido a todas as confissões religiosas praticar nestes os seus ritos. As associações religiosas poderão, na forma da lei, manter cemitérios aí particulares. Certo. É evidente que já, com base no tratado, os ingleses já tinham, em virtude do período, né, em que houve uma permanência razoável de judeus aqui, eles tinham as suas formas de funcionamento, geralmente em comunidades, mas em 1946 foi permitido até as liturgias, né? Digamos, aqueles cultos ecumênicos, né, para os cristãos protestantes, né? A Constituição de 46, ela proporcionou assim uma evolução muito grande nessa perspectiva. Ok, professor, obrigado, viu? Vamos em frente, então. Vamos em frente aqui. Vamos entrar agora. A gente sempre fala e critica um pouco o Brasil, mas o Brasil, ele, em alguns aspectos, ele é um exemplo na normatização, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Constituição de 46, o Brasil utilizou esse termo, liberdade de consciência e de crença. É um termo que não tinha sido utilizado ainda no mundo de uma maneira clara, numa norma constitucional. Isso foi utilizado na Constituição do Brasil de 46 e foi, coincidência ou não, ou utilizando-se como exemplo, ninguém sabe, na Declaração de Direitos Humanos da ONU, né? Onde utilizou o mesmo termo utilizado no Brasil. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença
e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente, em público ou particular. Quer dizer, utilizou liberdade de consciência, pensamento, consciência e religião, o que nós estávamos utilizando na nossa Constituição já de 46. Aí vem a Constituição da República Federativa de 1988, a nossa atual, que tem no seu artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Aí começa. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal, atos impostos e recusar cumprir prestação alternativa fixada na própria lei. Essa aí é a nossa previsão constitucional, né, atual, assim, levando em consideração somente local de culto, de funcionamento, a questão das liturgias. Logo com isso, a gente finaliza esse primeiro momento, que é uma evolução do direito à liberdade religiosa, né, no Brasil, e a gente vai debater um pouco. Eu vou abrir um pouco o microfone de vocês para que a gente possa ouvir algumas opiniões e debater na perspectiva constitucional, porque a gente analisou a evolução constitucional, certo? Com base na evolução constitucional, eu queria que nós pudéssemos, somos 3, né, 4 comigo, eu queria que nós pudéssemos, com liberdade e tranquilidade, falar um pouquinho sobre isso, que tem sido muito abordado na atualidade. Qual é o seu entendimento? Você acha que, com base na Constituição, os governos dos estados e municípios, eles poderiam suspender o funcionamento dos cultos? O que é que vocês acham? Assim, eu particularmente eu acho algo forçado, né? Porque eu acredito o seguinte, pastor, eu acredito que no momento em que a gente vive, um momento onde muitas pessoas estão aflitas, um momento onde muitas pessoas elas se encontram em situações de dificuldade, não só financeira, né, mas praticamente assim, em questões mesmo de acolhimento, em questões de segurança, em questões do que a gente poderia chamar mesmo assim de paz de espírito. Eu acho que a igreja ela é um local onde você pode buscar, né, vamos dizer assim, um refúgio ou um alento, né, justamente para esses problemas, né, para essas aflições, né. Eu concordo com o senhor quando o senhor fala na questão, né, de, claro, não permitir que os cultos eles sejam lotados, como geralmente são, eles não sejam cheios, né, como normalmente são, mas que ele tivesse, ou que as lideranças, pelo menos, elas garantissem um controle, ou vamos dizer assim, um acesso a determinado número de irmãos, para que ali pudesse ser ministrada a palavra para as pessoas que estivessem mais aflitas. Os irmãos também teriam que ter, vamos dizer assim, uma espécie de consciência, uma espécie de paciência, porque a gente sabe que o momento agora também é de isolamento. Mas, por exemplo, a minha igreja mesmo, ela está fechada, né? A minha igreja está fechada e nós estamos acompanhando os cultos online, né? Os cultos, eles são
eles são gravados, vamos dizer assim, né, e são colocados para a gente no YouTube. Quem quiser pode acompanhar também pelo próprio WhatsApp. Então, assim, nós sentimos falta das nossas congregações, né? Nós sentimos falta das nossas comunidades, nós sentimos falta dos irmãos, né? Do culto em si. Então, assim, eu reveria essa questão, né? Claro que com cuidado, né? Mas eu dialogaria com os líderes religiosos para ser feita uma espécie de controle dessa forma e que as igrejas elas pudessem estar abertas, né? Entendo. Severino, abençoado, você gostaria de dar alguma opinião também? Professor, particularmente, né, eu, durante essa pandemia, o que eu pude notar é que os governantes do nosso país, do nosso estado, ele abusou um pouco do seu poder, né? Eu percebo e entendo que a igreja ela é sim um grande órgão que contribuiu bastante para o estado, para o município, no sentido de um apoio não só espiritual, mas também no sentido emocional das pessoas. Como o irmão ele tem falado, que a gente tem percebido e notado, muitas pessoas neste momento se encontram abatido psicologicamente, né? E precisando de um apoio da igreja, do seu ministro, do seu pastor. E a igreja aqui também, onde eu faço parte, ela está fazendo um trabalho online, né? Atendendo a demanda das pessoas no sentido espiritual e também emocional. Então, eu não vejo o porquê do governo pressionar tanto as igrejas evangélicas. É óbvio que os cristãos ele tem que ter consciência, né, como cidadão, diante desta pandemia que está se alastrando em nosso estado e nosso país, se conscientizar e ter uma precaução, né, nesse sentido, nesse contexto, onde a igreja, por exemplo, aqui onde eu faço parte, existe mais ou menos 200 pessoas, e eu não vejo por que dessas pessoas participar de forma organizada, entendeu? Bora supor que 30 pessoas participassem do culto, na segunda, mais 30 na quarta, e daí por diante. Mas não fechar as portas das igrejas brasileiras. Ok, Severino. Vamos ver aqui para Serranilson. Opa, Gostaria de dar alguma opinião? estão me ouvindo? Estou sim. Professor, pelo que o senhor tem falado, de fato não estão respeitando a lei, né? A gente tem, pelo que o senhor tem mostrado aí, nós temos um direito e esse direito não está sendo respeitado. E pelo que, assim, meu ponto de vista, é claro, cada local tem a sua realidade. Aqui onde eu congrego, a gente não fechou no total, né? Como é uma igreja mais, vamos dizer assim, um local não tão bem, eu poderia dizer, um pouco escondido, uma linguagem bem simples, a gente todo dia abre a igreja, né, das 18 às 19, só para um momento de oração. E dá uma média de 10 pessoas, 7, varia. Mas voltando para o que o senhor tem falado, eu anotei aqui o seguinte: se de fato a preocupação dos nossos governantes, né, fosse de fato pelo povo, eu acredito que teriam convocado alguns líderes das igrejas principais, claro, não chamaria todos, para realmente ter um plano. Agora, nós sabemos que a questão vai muito mais além. Claro, existe a questão religiosa, existe, mas também é visto, assim, né, sem nenhum problema, que é uma questão política. Porque eu vi que os colegas falaram aí realmente da necessidade de um acompanhamento religioso, de ter um líder religioso. Nós sabemos de uma quantidade grande de pessoas entrando em depressão e que as igrejas têm um grande papel,
né, em ajudar essas pessoas a superarem, a vencerem. Não estou dizendo que cristão não possa entrar, que muitos cristãos não têm entrado, mas cada caso é um caso, as igrejas ajudam bastante, né? E, então, para não alongar muito, a gente sabe muito bem que não há uma preocupação dos governantes pelo povo, né? Há um plano maior, e esse plano maior estão passando por cima da lei. Pelo menos é o que eu tenho visto. Certo. Deixa eu só aqui tentar abrir um arquivo aqui. Abrir um arquivo aqui. Olha, na realidade, assim, nós sabemos que a pandemia, eu vou deixar um pouquinho o microfone de vocês aberto, se vocês quiserem falar, a pandemia, ela trouxe um momento muito, muito inusitado, né? Um momento diferente. Nenhum de nós esperávamos passar por uma situação dessa. E nós não vamos conhecer nenhuma geração nossa que já tenha passado, né? Você fala com o seu pai, talvez com o seu avô, eles não lembram de um momento onde a restrição ela foi tão efetiva como foi agora. Logo, é um momento diferente, é um momento que pegou todos nós de surpresa. Agora, nesses momentos, é que nós podemos verificar se o que nós estabelecemos como direito na Constituição é uma verdade ou são meras palavras. Porque nós sabemos que muitas leis, muitos interesses são defendidos por grupos e não simbolizam os anseios da nação. Né? E o que é que nós podemos ver? Muitos direitos eles foram tolhidos. Aí vem aquela questão para nós. Será, então, que esses direitos eles representam mesmo assim, o interesse de grande parte da nação? E outra coisa, quem está com a caneta na mão para tolher esses direitos, ela está obedecendo a norma, porque tem outra perspectiva também. Eu entendo o seguinte, o direito está estabelecido, ele tem que ser mantido. Você não pode quebrar uma regra. Se você quebrar uma regra que toda decisão vai fugir do princípio da legalidade, eu sempre digo, tem um princípio que, para mim, hoje, ele está sendo utilizado de uma maneira muito exagerada, que é o princípio da razoabilidade. Diz o quê? Não, a lei diz isso, mas o razoável... Deixa eu dar um exemplo a você. Na área de direito público, o gestor, quando assume, né, sei lá, o seu município, o seu órgão, ele gasta muito, né? Ele estoura os limites da lei de responsabilidade fiscal. Aí vem o juiz, no julgamento daquelas contas, se questiona e diz, olha, realmente, na lei diz que ele não pode fazer isso, mas olhe, é o primeiro ano de gestão. Ele pegou um município, um estado quebrado, logo ele não pode ser penalizado. Aí começa o quê? A se julgar pela razão, pela razoabilidade e não só pelo princípio da legalidade. No Brasil, tudo tem sido exagerado. Por exemplo, essa decisão, é bom que a gente já está entrando em direito constitucional, né? Que é a nossa base. Essa decisão em que o Supremo estabeleceu que o governo e o município podem editar decretos em desobediência aos decretos editados pela União. O que é que diz a nossa Constituição? Acho que é o artigo 24. Que fala da competência concorrente. Não é? Quando existe a competência concorrente é o seguinte, normalmente, a União ela traça normas gerais, estados e municípios podem traçar normas complementares, agora que não podem assim afrontar aquelas normas gerais. O Supremo disse que
os estados e os municípios não são obrigados a seguir a lei que disciplina a perspectiva da pandemia, que traçou normas gerais e que, a partir dela, foi regulamentada por um decreto. Não precisa seguir essas normas gerais, mas, ao mesmo tempo, diz que a competência é concorrente. Como é que posso ser concorrente se eu estou dizendo que eu não vou seguir norma geral? Quer dizer, uma contradição monstra, absurda. Não é? E outra coisa, e quando eu digo isso, eu estou analisando o direito em abstrato. Por quê? Eu estou dizendo que se o Estado, se a União hoje editar uma norma que venha de encontro a uma norma estadual ou municipal nessa matéria, que é a competência concorrente, quando a União legisla essa norma do Estado, ela perde automaticamente o valor. E o STF disse que exatamente o contrário. Diz que essas normas do município do Estado elas permanecem, mesmo contrariando a norma geral da União. Quer dizer, se viesse editada uma norma geral, ela já está revogada. Quer dizer, o Supremo legislou em abstrato, sem o direito existir, sem a norma existir. Logo, nós começamos a observar que existe um absurdo maior nesse momento, é que as normas, as leis, elas não estão sendo observadas e estão gerando um desequilíbrio dos poderes. Porque, olha, quando eu tenho uma norma constitucional, uma cláusula pétrea, né? Digamos, uma liberdade civil, o preceito constitucional, eu acho que o judiciário não pode legislar sobre aquilo. Ele não pode criar tipo penal. Aquilo é claro, a norma é clara. Aí fica, por exemplo, o judiciário... Olha, eu digo isso para vocês com muita liberdade. Eu não tenho, assim, nenhum advogado tem a obrigação de pensar como pensa o Supremo ou as Cortes Superiores. Porque se fosse assim, nenhuma tese nova ia surgir, ia superar teses antigas. Deixa eu dar um exemplo para você. No ano de 2000, não existia direito subjetivo para aquela pessoa que fazia concurso público. Significava o quê? Tinha 20 vagas, ela passava em 10º lugar, não era chamada. E aí? Não tem direito subjetivo. O candidato aprovado dentro do número de vagas não tem. Hoje, o Supremo já decidiu que tem. Logo, se você passar dentro do número de vagas, tem que lhe chamar. Logo, o direito evolui. Há 2 anos atrás, prisão em segunda instância, condenação em segunda instância era o quê? Cadeia. Hoje é o quê? Não é mais cadeia. Tem de esperar o trânsito julgado. Quer dizer, não se preocupe, você está fazendo uma pós aí de querer estar sempre obedecendo ou digamos, submisso às decisões das coisas superiores ou até de uma justiça que não seja colegiada, uma justiça comum. Porque você pode criar uma nova tese que venha a ser aprovada no futuro. Agora, o que não pode é o judiciário entrar numa seara que não é dele. O judiciário não pode legislar. Por exemplo, a ADO 26, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a que surgiu a partir da PL da criminalização da homofobia. O que foi que aconteceu? Essa PL ela passou a criminalizar práticas homofóbicas, inclusive o texto original trazia a pena de suspensão, de fechamento de igreja, de prisão, era muito confuso, né? Essa PL não passou na Câmara Federal. Por que não passou na Câmara Federal? Não passou na Câmara Federal porque não teve o quórum para passar. E se você fizer a conta de quantos projetos não passam, é um absurdo. Sendo que o Supremo acolheu a tese de que o legislativo estava sendo omisso, porque passou 3 legislaturas, ele não tinha apreciado. Não é que ele não apreciou, não. Não passou nas comissões. Aí o legislativo, o judiciário, composto por 11 pessoas, cria um tipo penal
que normalmente só se pode criar um quórum bem privilegiado de deputados e de senadores, e passando pelas duas casas. Não é? Logo, o legislativo ele começa o judiciário começa a legislar, a ditar normas, a criar normas, tanto que ele criminalizou a homofobia, mas não disse os limites. Essa adesão não foi nem publicada ainda, desde junho do ano passado. Tem pedidos de embargo de declaração, porque eles disseram que, para equiparar a lei do racismo, a lei de crimes de preconceito, contra raça, cor, né? Sendo que ele não disse quem é a pessoa que vai, digamos, dar a palavra inicial para definir que um discurso foi de ódio ou não. Vai ser um membro que vai dizer, o discurso de ódio. Vai ser o delegado, vai ser o Ministério Público, vai ser o vizinho. Logo, quem é que vai dizer que o discurso de ódio foi de ódio ou não? Aí ficou com essa omissão, que até então não foi sanada, né? Logo, nós podemos ver, dentro dessa perspectiva, que no Brasil, o legislativo tem sofrido interferência do judiciário, quando uma norma tão clara de competência concorrente passou a ter uma nova interpretação por uma adesão do judiciário. Por isso que tem prefeito que diz que serviço religioso é uma atividade essencial, atividade religiosa. Outros nem citam que é ou não é. Eu participei, quando a gente incluiu a questão de celebrações online, de uma reunião com vários parlamentares da Câmara, da Assembleia Estadual e da Câmara Federal, junto com o governador. Foi quando ele aceitou, né, e colocou as reuniões, cultos online, de celebração. Mas depois, no decreto, ainda saiu dizendo que tinha que obedecer rodízio. As pessoas procuraram, chateadas, para falar, para tentar. Eu disse, olha, eu não vou pedir pouco, não. Eu acho que a gente não poderia sofrer, as organizações religiosas não poderiam sofrer nenhuma interferência. Eu vou agora fazer uma reunião para pedir só para que tire do rodízio de placa. Eu não vou, não. Vou, não. Ele que sofra um ônus aí, negativo, de ter agido assim, dessa forma com as igrejas. Porque é evidente, como todos vocês falaram. Olha, as igrejas e as organizações filantrópicas, normalmente, a maioria delas são religiosas. Não estou falando só de cristãs, não. E elas são responsáveis. Tem um estudo, vou dar um exemplo do SUS. Elas são responsáveis por mais de 60% dos leitos do SUS. Você olha, mas uma universidade confessional recebe subvenção? Recebe. Mas 12% dos alunos têm que ter bolsa. Isso é de graça? Não. Nós temos encargos, nós temos imunidades e isenções, porque nós prestamos serviço. Infelizmente, foi desrespeitado. Para você ter uma ideia, na Constituição Federal, no artigo 19, inciso 1º, diz que nós... deixa eu pegar aqui. Da própria Constituição Federal, diz que as instituições, como as nossas, né, elas prestam serviço e colaboram com serviços de interesse público. Logo, se eu colaboro com serviço de interesse público, eu não sou atividade essencial? Que conversa é essa? Precisa alguém, por decreto, me dizer? Isso é brincadeira, né? Infelizmente, constitucionalmente, pela evolução que nós vimos hoje, a previsão legal, nós não poderíamos ser alcançados por decretos. Mas, infelizmente, nós fomos. Isso é uma coisa muito grave, porque igrejas foram fechadas por atos simples de gestores municipais e estaduais que passaram a alcançar garantias constitucionais. Certo, irmãos? É o que eu penso. Vocês têm alguma consideração a trazer? Não, professor, não. O pensamento é esse mesmo, né? Como a gente estava dialogando com o senhor, né? Como os irmãos também bem falaram, né? Houve, né, vamos dizer assim, uma clara sobreposição, né, à lei
E fora outros desmandos, né, que a gente sabe que estão acontecendo por aí, que estão ocorrendo por aí, né? É verdade. Olha, a Organização Mundial de Saúde, tem gente que fala bem dela, tem gente que fala mal, né? Nesse período de politização, mas ela define saúde não como ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar, um estado de completo bem-estar físico, social, emocional e espiritual. Nesse contexto, em 1998, a OMS decidiu incluir a espiritualidade no conceito multidimensional da saúde, entendendo-a como um conjunto de emoções. Eu estou lendo porque é um texto deles, né? Não preciso decorar, é o texto que está no site deles. Multidimensional da saúde, entendendo-a como um conjunto de emoções e convicções de natureza não material, com suposição de que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, que remete à questão do sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de religião ou crença religiosa. Logo, se a própria Organização Mundial de Saúde diz isso, no momento desse de pandemia, já que todo mundo diz, temos de obedecer ao OMS, era para ter obedecido ao OMS e ter mantido os serviços religiosos, atividades religiosas. Não precisava dizer que era essencial, não. Olha, as distribuições de cestas básicas, né, o atendimento individualizado, tem pessoas que recebem, né, assim, aconselhamento, tem pessoas que recebem acompanhamento e ajuda assim, de maneira continuada, e de repente você desfecha, não pode. Isso gera impactos. O professor Linaldo, que é do IALT, pessoa muito capacitado, eu considero, na área dele, assim, uma das pessoas que expõe de maneira brilhante, né, o tema. Ele mesmo diz, e o entendimento dele, não sei se vocês ouviram, ele dizendo que o Brasil, com essa pandemia, principalmente após a pandemia, vão ter pessoas com reflexos emocionais imensos, porque foram abandonadas. Gente, no primeiro momento, não podia praticamente, olha, só com a evolução do decreto é que se permitiu clínicas psiquiátricas, né? Porque o que é urgente na perspectiva emocional? É o que o médico diz. Logo, não poderia ser impedido. Agora o pessoal abrindo, olha, nada contra. Eu tenho cachorro e gato, meus meninos gostam. Mas casa de ração aberta, assim, 24 horas por dia, e você não ter uma igreja aberta. Era simples. Dizer, olha, você só pode... eu elaborei umas sugestões, mandei para o Estado, que nela dizia o seguinte: durante 2 dias de semana, reuniões em 3 horários diferentes. No máximo, cada reunião, 30% dos membros. E eles não podiam ir mais de um culto por dia. Por dia. Significa o quê? Você teria 90% da sua igreja participando de um culto. E 10% geralmente ficou fora, 30, 90 são as pessoas de grupo de risco, as pessoas idosas, as pessoas que têm algum tipo de enfermidade que possa possa agravar se for contagiada pela Covid-19. Quer dizer, não tem desculpa. Igreja nunca foi motivo de proliferação, não é só o diálogo, né, Henrique? A gente falou, você falou muito bem, Luiz. O diálogo que, no primeiro momento, não se teve. Eu sou presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. Eu procurei insistentemente, mas nós tivemos uma postura do nosso Estado e do nosso município não dialogar com os religiosos, simplesmente tomando decisões como se no mundo todo as decisões fossem homogêneas. Gente, não é homogêneo. Tem países que têm climas diferentes, densidade demográfica diferente. Como é que eu vou copiar as medidas? Como é que eu vou isolar o brasileiro quando a maioria dos brasileiros moram em 40 metros quadrados com 5, 6 pessoas? Como é que eu vou fazer? Mandar o povo para casa? Eu vou contaminar todo mundo. O isolamento seria no início se eu tivesse testes. Pronto, teste. Não tem ninguém doente aí? Ótimo, fique em casa.
Agora tem gente doente, vamos isolar, vamos colocar. E aí você começava a liberar a população que não é de risco para trabalhar, para o país produzir. Aí vai gerar uma crise muito maior, né? O desemprego já estava 10 milhões, já está em 12, e está muito mais, viu? Que isso aí. Porque 2 meses as pessoas não estavam pagando nem os impostos. Com 2 meses aí sem funcionar, logo a norma constitucional ela foi, digamos, subvalorizada e ela passou a ser regulamentada em alguns aspectos ou tolhida por decretos, que não poderia ser assim. Agora, no Brasil, como a gente tem uma briga ideológica, se você disser uma coisa favorável à ideologia de esquerda, você vai ter 20 governadores dizendo isso aí pode. O que é que vai acontecer? O direito vai ser afrontado. Tem aí, vamos dar um exemplo. Teve a operação da Polícia Federal na terça-feira, na casa do prefeito do Rio. Todo mundo da direita. É isso aí. Ontem foi na casa do pessoal da direita. O pessoal da esquerda, é isso aí. Aí hoje já teve aqui na prefeitura, né? Polícia Federal pegou até o celular e os aparelhos, computadores do secretário de saúde. Eu não estou trazendo nenhum juízo de valor, não. Só estou dizendo o seguinte. Aí todo mundo se calou. Ficou todo mundo com medo. Nem direita nem esquerda fala. Ao contrário, está todo mundo tocando fogo em celular, jogando computador dentro d'água. Eu acho que vai ser o maior período de desova de celular e de computador. Vai ser isso agora. Eu falei, mente. Aí você agora... Isso tem acontecido porque a ideologia permitiu que normas constitucionais fossem afrontadas. Olha, gente, eu estava dando uma lida no que está disponível do inquérito. Vê bem, do STF. Vou dar um exemplo nos dois. No da fake news. Eu posso, sem a pessoa saber que está investigada, chegar na casa dela, prender tudo? Eu posso. Eu posso. Tendo documentos suficientes que especificam um crime, claro, como um flagrante. Agora, no processo, eu lhe intimo. Aí, para você se defender. Aí a intimação não é cumprida por erros processuais. Aí você chega lá na sua casa e levam tudo. Quando há um mês atrás você determinou sua intimação, mas esqueceu de lhe intimar. Logo, esse processo está com informal. E outra, quando começou esse problema da fake news, vocês lembram que o próprio Alexandre de Moraes, ele quis proibir, porque pessoas estavam falando dele, tudo de repente cai para ele. Ele vai analisar, julgar um crime que é cometido em tese inicialmente contra ele. Como é que fica isso? Eu vou ser a vítima, quem julga e quem condena? Assim, é uma loucura isso. Já essas operações do Tribunal da Polícia Federal, né, que tem sido efetivada, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Porque estava uma farra, né? Recursos, imagina, gente, nós sabemos que mesmo com a lei de licitação 8666, rígida, a gente teve lava-jato. Pessoas desviando dinheiro, superfaturando. Imagina com a lei de licitação flexibilizando o gasto. Meu amigo, é a mesma coisa botar para a raposa tomar conta do galinheiro, digo, olha, não mexa com nada. É verdade. E você acreditar. Logo, vão ter políticos que vão ser responsabilizados, é evidente. Talvez por superfaturamento. Pode até acontecer, na época de desespero. Você comprou superfaturado, era por aí o pessoal compra 50, você comprou por 100. Sim, mas não tinha mais nenhum por 50. Eu botei aqui, pago por 50, não apareceu ninguém, pago por 60, não apareceu. Eu comprei por 100. Logo, você não pode analisar uma licitação isoladamente. Né? Se no mundo, você sabe muito bem. O que aconteceu com o álcool gel? Você comprava por R$5, né? Passou para 20. Né? No início, né? Olha, chegava as prateleiras limpas de álcool gel. A mesma coisa,
respirador também. Você não vai conseguir comprar o respirador pelo preço inicial agora. O problema é que a gente não é só respirador. A União, ela fez um de apoio aos estados e aos municípios que pagava por leito ocupado R$ 1.500, de 1.300 a 1.500. Lei de UTI, logo trazendo para o estado, foi o seguinte, vê que coisa inteligente, eu achei muito inteligente. Se você ocupa seu hospital com Covid, se você não tiver um hospital isolado, você não pode ter mais ninguém lá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou alugar seu leito e vou pagar para você R$ 1.300, R$ 1.500. Ok? Beleza, excelente. Mas o que é que os estados e municípios fizeram? A maioria, ao invés de pagar, pegar um hospital privado e dizer, ó, tu tem a UTI pronta, cara. Aí, R$ 1.300 por mês, por dia, 1.500. Foi o que eles fizeram, montaram o hospital de campanha. Ou então deram uma guaribada no hospital da prefeitura para ganhar 1.500 por dia. Me diga uma coisa, esse leito está desocupado quando? Nunca. Então, não iam dar nem remédio, meu irmão. Pois é. Encontrava pessoa na prefeitura, nas UPAs, eu recebi pessoa que eu mandei para a UPA com sintoma de Covid-19 e mandaram ele tomar Tilenol e um descongestionante nasal. Meu amigo, isso aí é um desrespeito, porque É verdade. ele estava esperando lá na UTI. Isso é um absurdo. Esses atos, certamente, serão penalizados. Eu não sei se é verdade, mas no Recife disseram que estava recebendo por leito desocupado. Né? Não, mas foi um erro de planilha, meu amigo. Que erro bom danado esse. 30 leitos a 45 mil por dia. A 20 e poucos dias recebendo dá quanto? 45, quase 1 milhão, né? É. Pense no erro. Né? Logo, assim, para a gente não fugir muito do assunto, que a gente acaba se empolgando. Mas o que é que eu estou trazendo aqui? A flexibilização exagerada pode estar demonstrando duas coisas. Que nossas garantias individuais, elas só existem no papel. Por isso, Verdade. facilmente elas são removidas. E se ela só existe no papel, você não vai brigar. Você encontrou, me diga uma coisa, se se juntasse 20 padres, 30 e dissesse, a gente vai deixar aberto. Ia ficar aberto ou não ia? Tem um padre de Tamandaré que todo dia está aberta a igreja. Não fechou nem um dia. E todo final de semana ele distribui 20 toneladas. Padre Arlindo. Eu tive até uma live com ele. Ele disse, olha, eu estou aqui. Sabe o que eu fiz? Eu recebi 20 toneladas de alimento. E disse que ia distribuir. E se não dissesse, eu ia dizer ao povo, estou com 20 toneladas aqui, estão proibindo de distribuir. O que ia acontecer? O povo ia enlouquecer, né? O que ele fez? É verdade. Todo mundo vestido de capa, de luva, parece lá que é um hospital. Vai passando, não toque nada, sai com sua cesta, vai embora. Qual o perigo disso funcionar? Qual o perigo? Não existe. E agora? Nenhum. Quando é eleição, eu vou dar cesta básica para a prefeitura? Eu vou dar cesta básica para vereador distribuir? Não, é crime eleitoral. Quer dizer, eu vou flexibilizar as práticas durante o ano da eleição? Olha, a gente teve um fórum de liberdade religiosa essa semana, e quem participou foi Orson, doutor Orson. Ele é diretor do Tribunal Regional Eleitoral. E ele que dá os treinamentos para as organizações religiosas. Ele disse, olha, pode esperar. Depois da eleição, que vai ter vídeo desse aí, de gente que está fazendo campanha por vídeo, porque, olha, se quiser impedir a campanha eleitoral, que alguns podem se utilizar do voto nas igrejas, se quiser impedir, deram um tiro pela culatra. Porque agora até aquela irmãzinha que não sabe nem ler tem o Instagram da igreja e ouve o pastor falar.
É mesmo. Ouve o vereador falar. Agora que eles estão, é como diz, né, por cima da carne seca, agora que eles têm o pessoal na mão mesmo. Na mão. Agora, por outro lado, ele mostrou entendimento muito claro que vão ter muitas ações, provavelmente, alegrando crime eleitoral. Né? Crime eleitoral. Por que isso? Porque nesse período de pandemia, as normas constitucionais, elas estão, as garantias, elas estão sendo suprimidas. Logo, a gente tem que perceber o seguinte, estão sendo que elas realmente não têm valor para o cidadão, ou porque é simplesmente uma afronta. É uma afronta, a gente já viu, mas a gente tem que refletir individualmente nessa perspectiva de que realmente o Brasil, ele entende que o que está na Constituição é o que ele pensa, que ele defende. Né? Com isso aí, meus alunos e colegas aí, nós finalizamos o tema de hoje da evolução do direito à liberdade religiosa na perspectiva constitucional. Nós vimos que, de uma maneira resumida, para falar de organização religiosa, que não havia uma previsão legal de liberdade religiosa no país, passou a ter um pouco a partir de 1810, com o Tratado da Amizade e Comércio. Depois desse tratado, na Constituição de 1824, que a gente considera outorgada, né, que foi bem imposta assim, ela disse que havia uma religião que continuava a ser a católica, né, mas que permitia algumas práticas religiosas, e logo surgiu aí as possibilidades de se ter uma prática religiosa agora sem ser de uma maneira institucionalizada. Só que o decreto 119A de 1890 é que houve a possibilidade das igrejas se tornarem pessoas jurídicas, as organizações religiosas, né, adquirir propriedades, né, adquirir bens, e a partir daí funcionar como pessoas jurídicas, o que foi convalidado, né, pela Constituição de 1891, que constitucionalmente estabeleceu a perspectiva de Estado laico, dando liberdade para todas as religiões, e a impossibilidade do Estado interferir numa religião como sendo sua ou contra ela. Né? A Constituição de 1946 trouxe outras evoluções, aquela questão dos cemitérios, das práticas públicas e privadas, de cerimônias, e a Constituição nossa, né, de 88, que estabelece a maneira clássica, né, do direito à liberdade religiosa. A partir daí, como nós somos chamados pelo Código Civil de organizações religiosas, éramos chamados de associações. Né? Hoje nós temos uma forma diferente pelo novo Código Civil de sermos tratados como organização religiosa, mas isso eu vou deixar para a nossa próxima aula, em que a gente vai entrar. A organização religiosa, já sabemos que ela pode ser constituída como uma pessoa jurídica. Nós vamos ver como ela se constitui, então, e quais as responsabilidades civis que ela tem para si como instituição, né, diante dos seus atos institucionais, quer, digamos, praticados por ela em si, mas também as consequências dos atos praticados pelos seus representantes. Aí nós vamos falar de responsabilidade objetiva, subjetiva e trazer assim, estudos de casos. Esse era o tema que eu queria. Eu combinei acabar de 9h30 para não ir muito tarde. Você saber o que é da aula, a dar para a gente. Vocês gostariam de comentar alguma coisa da aula, alguma coisa a mais? Alguma coisa que nós podíamos melhorar? Vou passar para vocês os slides, viu, também. Certo. Professor, aí nessa próxima aula do senhor, o senhor vai, esse módulo aqui que o senhor está dando é o módulo que equivale à disciplina de abril, não é isso? Eu estou dando, como eu disse para o professor Arthur, vou tentar dividir em 3 momentos para ser abril e maio. Certo, professor. 3 momentos, nós vamos dar para aproximadamente 5 a 6 horas de aula. Eu queria passar
eu botei no WhatsApp da turma, eu botei para vocês lá, uma live que vai ter no sábado. Não sei se vocês... Esse sábado agora? Sábado agora, botei no WhatsApp nosso. Como ele vai ficar gravado, que é uma página do YouTube, eu queria que vocês fizessem, como uma atividade nossa, que vocês fizessem um briefzinho, um resumozinho do que vai acontecer, porque lá nós teremos a presença, além de outras pessoas, né, honradas também, mas também Dr. Jean Marques Regina, que ele é do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Esse instituto tem como seu presidente emérito simplesmente Ives Gandra, que é um dos principais juristas do país. E nós vamos estar debatendo no sábado exatamente essa perspectiva com base no direito constitucional, a liberdade constitucional, na liberdade religiosa, com base na Constituição, em momento de pandemia, exatamente o que nós falamos aqui. Eu queria que vocês pudessem fazer uma abordagem pequena, 3, 4 parágrafos, para ser considerado como uma atividade da turma. Né? Ok, professor. Que você pudesse... Não precisa ser ao vivo, eles têm lá... vai ficar gravado na página do YouTube. Aí você pode assistir lá, vai ser uns 45, 1 hora. Você bota a sua opinião sobre a live, o que você achou relevante, com base no que nós vimos na aula hoje. Ok, meus irmãos? Ok, professor. O horário, professor... Eu passei para vocês, vai ser ao vivo às 11 horas do sábado, mas vai ficar gravado no YouTube. Né? Eu passei para vocês no nosso WhatsApp da turma. Aí você pode ouvir em qualquer horário e a gente deixa uma pré-agenda, certo? Eu queria tentar uma pré-agenda para a próxima terça-feira. Certo. Aí vocês... professor, 7h30, né? 7h30. Vocês conversam aí pela nossa grupozinho do WhatsApp e vê se dá para vocês a gente fazer na terça-feira no mesmo horário. Certo? Ok. Certo, professor. Ranilson, tudo em ordem contigo aí? Eu estou vendo aqui que está mudo um pouquinho. Tá tudo bom para você? Tá tudo ok, professor. E a aula, vocês gostaram? O que é que precisa melhorar? Não, a aula foi ok, professor. Só está tendo só algumas interferências ainda, mas foi pouco. Algumas vezes que o senhor falou, a gente não ouvia. Pelo menos eu aqui eu não ouvi. Ranilson, olha, o seu som está com problema. Talvez seja o seu fone. Quando eu fecho o seu fone, fica perfeito, sabe? Sei. Então eu vou ver. Eu não sei se Henrique e Severino, vocês tiveram cortado o meu som alguma vez, não? Não, eu escutei aqui perfeitamente, professor. Eu também, eu particularmente escutei. Quando eu coloco o Ranilson aberto, tem um barulho. Talvez seja a conexão aí, talvez o fone, viu, Ranilson? Tá certo, então. Eu vou tentar corrigir isso, então. Mas, olha, muito obrigado, viu? Eu agradeço, né, a oportunidade de dar essa aula para vocês. Foi muito boa, assim, a participação no nosso debate. E terça-feira estaremos juntos aqui, novamente. Aí, professor, essa aula do senhor da terça-feira, ela seria a segunda aula do senhor, não é isso? É a segunda aula. A minha intenção é dividir em 3 módulos de 3 momentos de 1h30, para não ficar muito cansativo, né? Porque se a gente for... Certo. A gente vai 3 momentos mais ou menos de 1h30, 1h20, que dá mais ou menos... A gente vai dar praticamente 5 a 6 horas de aula. Que equivaleria a abril e maio. Ok, professor. Tá bom? Tá certo. Tranquilo, um abraço para professor. vocês. Deus abençoe, viu? Boa noite a todos. Amém, professor. Boa Amém, noite, professor. Boa noite, Boa meus noite. amigos. Obrigado. Senhor, viu? Essa nossa aula Amém. vai ser gravada, foi gravada. Eu vou disponibilizar para João. Agora, como é muito pesada, talvez ele só receba amanhã. Tá bom? Tá certo, certo, professor. Um abraço Obrigado. para vocês, viu?